A luta pela Premier League está mais do que viva depois dos recentes resultados que o Arsenal teve antes deste jogo, obviamente, antes do Derby de Londres, tendo empatado com o Brentford, tendo empatado com o Wolves, já toda a gente a chamar de Bottles ao Arsenal, e sinceramente é justificadíssimo, mesmo como adepto. Não posso negar que a mentalidade da equipa se mostra frágil de vez em quando, principalmente quando está em posição de liderança e numa fase mais importante, mais fulcral da temporada. E não vou mentir, quando vi que o Thomas Frank foi despedido do Tottenham, o tempo de descanso que eles têm, até porque a gente só descansou 3 dias depois de empatar com o Wolves, para jogar contra então um Tottenham com um novo treinador, com talvez outra mentalidade diferente, porque muitas vezes vemos as equipas com novos treinadores, pelo menos nos primeiros jogos, a mostrar coisas novas ou os jogadores a aplicarem-se mais. E não vou mentir, com a forma em que a gente está, estava com algum medo do jogo, do resultado. Claro que nos últimos anos, e principalmente na fase em que cada um dos clubes está, o Arsenal está muito por cima nesses dois fatores nas recentes épocas. Mas também sei que quando é um derby, o mais inesperado pode acontecer e não posso estar a mentir. Portanto, receei um bocado o que poderia acontecer este jogo. De qualquer forma, a verdade é que também sabemos que o Igor Tudor não é propriamente o treinador com os melhores sucessos pelos clubes que passou. Claro que o ano passado conseguiu levar a Juventus para uma posição de Champions League, mas isso não é o que a Juventus quer nunca, e no início desta temporada até ser despedido. Foi um futebol râncido da Juventus. De qualquer forma, o Kolo Muani foi um jogador que o ano passado, quando estava emprestado à Juventus, foi talvez dos melhores jogadores da temporada para eles. Sabemos que o Tudor, por mais que possamos apontar críticas a ele, sabe usar este jogador, e a verdade é que vimos o porquê, porque mesmo que o resultado tenha sido 4-1, que foi na verdade um massacre, é mais justificado a segunda parte. Mas pronto, passamos ao jogo então. Acho que o Arsenal dominou a maioria dos 90 minutos. Não vou mentir que o Tottenham não teve as suas chances. Obviamente teve não só o gol, obviamente temos a falta que poderia ou poderia não ser, depende do critério de cada um, no Gabriel Magalhães. Também já vou falar do que aconteceu nesse lance. E obviamente ainda temos aquela bola que o Raya tira na linha num cruzamento do Conor Gallagher, e que o Richarlison ia metendo na baliza. O Arsenal entrou fortíssimo com a sua pressão normal, campo inteiro, não deixar conectar a defesa ao meio campo, perturbar as linhas de passe dos defesas, que ainda por cima sem Romero devido à sua ausência. E sabemos que tanto o Dragozinho como o Palhinha não são propriamente jogadores fortes com a bola no pé. O Dragozinho sinceramente não é forte em nada, mas foi um Arsenal dominante, mas lá está, um bocado shaky quando há que reagir para fazer mais. Porquê é que eu digo isto? Porque o Arsenal marca um golo, e um golo muito bem conseguido, mais do que merecido. O Saka teve alguma sorte quando passa pelo... acho que é o Spence, se não é o Spence é o Pape Sarr. De qualquer forma, quando passa pelo seu jogador, e obviamente mete na área, onde o Eze levanta e acrobaticamente coloca no fundo das redes. Logo a seguir, tipo 2 minutos, eu a implorar, por favor, agora vamos para mais um, não vamos já começar a encostar lá atrás. 2 minutos, Declan Rice, pressão do Tottenham perto da área do Arsenal, e o Rice tenta driblar os jogadores. Claro que o Rice não é propriamente o jogador que costuma fazer mais erros, é por isso que é um dos principais favoritos a ganhar o PFA Player of the Year, incluindo no meu último vídeo ele seria o meu PFA Player of the Year. De qualquer forma, erro do Rice, Colomani recupera a bola numa péssima tentativa de dribble do Declan, e finaliza muito forte, mesmo que seja ao meio da baliza, é muito perto, muito forte para o Raya poder fazer muito. Teria que ter sorte da bola contra ele e não aconteceu. Gol do Tottenham logo 2 minutos depois do 1-0. Portanto, igual, e a verdade é que vamos para o intervalo com esse igual. Houve mais chances do Arsenal ainda no resto da parte, mas só contam lá dentro. E quando chega ao intervalo, estou com medo do que poderá vir, qual poderá ser a motivação e da forma como nós caímos quando o momento começa a apertar nos últimos tempos. Ganhar 2-0 ao Wolves, lá está, fomos empatar 2-2, ridículo. Reação péssima em sentido de
uma equipa que quer ser campeã quando está a ganhar 2-0, não se encosta lá atrás. Vai à procura do terceiro, vai à procura do quarto, vai à procura do quinto, quer mostrar o quão dominante é. E a diferença de uma segunda parte contra o Wolves para a segunda parte contra este Tottenham, por mais que possamos criticar o Tottenham, o plantel que tem, a vontade dos jogadores, a quantidade de lesões que tem, para mim não era esperado. A segunda parte que tivemos, principalmente depois da segunda parte que tivemos contra o Wolves, não era de todo esperado esta segunda parte contra o Tottenham. Obviamente, assim que inicia outra vez a pressão normal do Arsenal a campo inteiro, do lado direito acaba por haver um ganho de bola de alguém, acho que é do Timber, e o próprio Timber mete a bola num cruzamento rasteiro, onde está o Eze, onde está o Gyökeres. O Eze acaba por ser arrastado e não conseguir chegar à bola. O Gyökeres recebe e diretamente para dentro da baliza. Muita força. E sabemos que o Gyökeres, por mais que se possa criticar o jogo dele com bola, o quão ele está a sentir dificuldades com o físico de certos centrais, há uma coisa que não podemos negar nunca, que é a capacidade de finalização do Victor, porque ele vira-se e automaticamente ele sabe o que é que vai fazer, que é rematar em arco com o máximo de força que ele consegue, sem mandar um estouro para fora do estádio. E o Vicário, por mais que possa ficar um bocado mal, se calhar na imagem também, muito difícil de defender, até porque lá está, o Gyökeres recebe de costas e ele vira-se e remata automaticamente, tudo muito rápido. E daí, a partir daí, ao contrário do primeiro gol do Arsenal, o Tottenham caiu mentalmente. Os próprios adeptos, a atmosfera baixou muito. Começou-se a ouvir ao les do Arsenal quando tinham a bola. E a única chance que houve então nessa segunda parte foi a que eu já falei do Richarlison, que o Raya tira na linha. De resto foi só Arsenal. Obviamente o Eze marca o seu segundo e são 5 golos em 2 jogos esta época pelo Arsenal contra o Tottenham no derby mais importante de Londres, na verdade. E o Eze tem sido muito criticado pelas suas performances e com todo o mérito, porque obviamente o Eze não tem sido aquilo que víamos no Crystal Palace. Também eu diria que não tem a sua maior chance de o poder fazer, mas obviamente quando íamos jogar contra o Tottenham e depois da primeira volta o que ele fez, obviamente ele ia jogar este jogo, não interessava se o Odegaard estava em forma, não interessava se o Havertz estava em forma, o Eze ia ser titular este jogo. E o porquê é um jogador que não tem medo dos momentos, por mais que esteja em má forma, não tem medo dos momentos. Vimos isso quando estava no Palace, quando foi às finais, ganhando 2 troféus para o Palace, tanto a FA Cup como o Community Shield. E é um jogador que não só fez isso, fez um passe ridículo para o Saka também ainda, em que o Saka podia ter marcado. A própria jogada do segundo gol do Eze é uma recuperação de bola do Eze, passe automático para o Gyökeres, um grande toque do Gyökeres para meter novamente no Eze. O Eze isola o Saka embrulha-se com o central, não me lembro se é o Van de Ven, se é o Dragusin. A bola acaba por ressaltar no Vicário também e o Eze encontra-se de baliza aberta, mas o principal trabalho neste gol é dos dois jogadores deste jogo, porque tanto o Gyökeres como o Eze tiveram grandes jogos e o Gyökeres foi sem dúvida para mim o melhor jogo dele com a camisola do Arsenal, mesmo tendo marcado 2 ao Atlético, mesmo tendo marcado ao Inter, mesmo tendo marcado 2 ao Leeds. Neste jogo o Gyökeres podia não ter tido nenhum gol e para mim tinha sido um dos jogadores do jogo na mesma. A forma como aguentou a bola, a forma como envergonhou o Dragusin, que já sabemos que não é um grande defesa, mas a forma como envergonhou o Dragusin em praticamente todos os lances. E obviamente ainda aos 90 mais 4 o Gyökeres faz o seu segundo, quando o metes fisicamente a confrontar um menino como o Archie Gray, por mais que o Archie Gray seja um miúdo com muito talento e temos que olhar para ele no futuro, fisicamente nunca ia fazer nada ao Gyökeres. E lá está, os dois jogadores que eu falei fizeram os dois um bis. Agora, para o futuro, isto é sinais de que o Arsenal consegue enfrentar tudo, consegue passar esta má fase que teve. Acho que podemos olhar para os dois lados. Primeiro, é um Tottenham fraquíssimo, é um Tottenham que mesmo em casa está cheio de lesões, mesmo com muitas lesões. E não podemos ignorar as performances que o Arsenal teve nas últimas duas, nem é só nas últimas 2 jornadas, é mesmo em 2026, porque nos últimos 8 jogos acho que são 3 vitórias para o campeonato, e isso para uma equipa que quer ser campeã não funciona. O outro sinal pode ser, porque como eu disse antes, é um derby e os derbys às vezes a forma vai
não interessa para nada, a qualidade dos jogadores não interessa para nada. Às vezes vemos isso num Everton-Liverpool, que um Everton mesmo com plateios muito mais fracos que o Liverpool nos últimos anos, mesmo que perca, nunca é algo do tipo 4-0 ou 5-0 ou 3-0. Nunca vemos isso, nunca vemos o Everton a ser dominado completamente pelo Liverpool em termos do resultado final. E a verdade é que em 2 jogos contra o Tottenham esta época o Arsenal marcou 8 e sofreu 2. Os dois resultados iguaizinhos, 4-1 para o Arsenal. Mas é polémico porque é muito discutível o que vamos ter aqui para a frente. Primeiro, porque lá está, é uma liga que a gente nunca sabe o que é que pode acontecer. Todas as equipas têm qualidade para enfrentar outra equipa. O West Ham tentado ganhar jogos, o Forest mostra dificuldades para todos os seus adversários. O Leeds está numa forma ridícula, apesar da derrota por 4-0 com o Arsenal. Tem empatado e ganho pontos em quase todos os outros lados este ano. E eu estou a falar destas equipas porque são equipas que estão a lutar para não descer. Se eu for ainda mais para a frente, temos os Bournemouths desta vida, temos os Fulhams, que são equipas que não têm a qualidade no papel que as equipas que estão lá à frente têm, mas são equipas que conseguem competir em qualquer dia e num dia menos bom dessas equipas grandes. Essas equipas vão ganhar os jogos ou empatar e tirar pontos e aborrecer as equipas que estão nas primeiras posições. Portanto, eu não acho que o Arsenal vai ganhar todos os jogos daqui para a frente, até porque ainda tem que ir ao Etihad, há jogos difíceis em geral. Vamos agora receber o Chelsea também, nunca se sabe o que é que vem de um jogo grande. Obviamente o Arsenal também tem, nos últimos, acho que é os últimos 11 jogos não perdeu com o Chelsea, ganhou a maioria deles. Mas não sabemos o que é que pode acontecer. Também não acho que o City vai ganhar todos os jogos, apesar de estar numa forma ridícula. O Haaland parece estar a voltar aos seus melhores dias, o Semenyo continua aquilo que continua no Bournemouth, sendo muito impressionante. O Nico O'Reilly tem sido absolutamente ridículo. O talento do miúdo, seja a lateral esquerdo, seja no meio campo, é muito talento. Obviamente temos Xerkis, o Foden está em má forma, mas sabemos que a qualquer altura pode outra vez conectar. Portanto, vai ser uma corrida, é uma corrida que está obviamente aberta. É uma corrida que se calhar neste momento as pessoas olham para os últimos resultados antes deste e pensam que obviamente o City vai ser campeão. Mas já vimos esta forma do City e é por isso que o Arsenal ainda está à frente, mesmo com um jogo a mais e mesmo que o City ganhe esse jogo que tem a menos, o Arsenal continuaria à frente por 2 pontos. E não sabemos como é que vai ser a forma destes clubes, até porque há uma final entre estes dois clubes que pode decidir a motivação de cada um para o campeonato. E sinceramente eu acho que quem ganhar a Carabao Cup, que eu não valorizo assim tanto porque é a taça da Liga, não é? Para mim dos três troféus nacionais é o mais inútil, é o mais irrelevante para mim. Claro que se pudermos ganhar melhor, mas este ano tem um significado diferente porque são as claras duas melhores equipas do país a lutar, e são as duas claras melhores equipas que estão numa corrida com poucos pontos de diferença, e quem ganhar este jogo vai ter um boost gigante. A outra coisa é, obviamente as duas equipas estão na Champions League, as duas equipas são, eu não diria que são a principal favorita nenhuma delas. O Arsenal, porque não tem esse histórico, nunca vai meter um medo como o Real Madrid, como o PSG nos últimos anos, como o City nos últimos anos, como o Bayern de Munique historicamente, ou mesmo o Liverpool. Nunca vai meter esse medo, mas em termos de plantel está obviamente nessa conversa. O City, eu não consigo tirar dessa conversa enquanto o Guardiola for o treinador deles. Portanto, são duas equipas que vão depender também das outras competições para ver o que é que acontece daqui para a frente. Obviamente neste momento eu quero continuar a acreditar que o meu clube vai ser campeão finalmente, mas estaria a mentir se não dissesse que as últimas semanas foram difíceis. Foi difícil aceitar que a mentalidade da equipa, quando as coisas apertam, é frágil. E para mim, neste jogo mesmo, apesar do 4-1, foi frágil a reação ao primeiro jogo. Vemos que sempre que acontece um erro ou alguma coisa menos boa, os jogadores começam todos: bora, temos que concentrar, bora, temos não sei o quê, bora, não sei o que mais. Calma, não é preciso essa cena toda, não temos todos que mostrar imagens para a câmara de que estamos mentalizados. Que se lixe o que as pessoas dizem na internet, que se lixe o que as pessoas pensam. Vocês sabem que conseguem ganhar jogos, vão para campo, mostrem o que sabem fazer e ganhem. E esta coisa de que o Arsenal não joga bom futebol, eu concordo até certo ponto, porque às vezes é horrível ver a minha equipa a jogar. Mas depois olhamos para jogos como este, e jogos como contra o Leeds, jogos como contra o Sunderland, e o Arsenal é capaz de jogar bom futebol. Eu acho que não é do treinador, porque o treinador tenta fazer isso. Já sabem que eu sou uma pessoa que defende muito o Arteta nesse sentido. Acho que taticamente é dos melhores que há aí. Obviamente há melhores para mim, o Guardiola é o melhor de sempre, mas o Arteta vem logo naquilo que é a seguir e só lhe falta o título para as pessoas perceberem e aceitarem isso.
Mas pronto, vai ser uma luta contínua. Eu vou ficar por aqui, acho que não há muito mais a dizer. Vamos ter Champions agora. Amanhã, eu estou a gravar isto na terça. Amanhã temos, obviamente, a segunda mão do Benfica Real Madrid, que tem já histórico esta época, a verdade é essa. Não tenho muitas confianças que o Benfica vai fazer alguma coisa, mas nunca se sabe. Vimos o Real Madrid agora perder com o Osasuna. Obviamente é um Osasuna que está em forma, mas não sabemos o que é que vai acontecer. Não sabemos como é que o Benfica vai estar, como é que vai reagir o plantel a tudo o que aconteceu na última semana, depois do incidente que eu falei no vídeo do Vinícius e do Prestiani. Mais ainda, o Prestiani vai estar no estádio, apesar de não poder jogar por ter sido suspenso pelo que aconteceu. Vai estar no estádio. Não sei até que ponto não é arriscado para o Benfica estar a fazer isto, não é arriscado para o jogador estar presente. Eu não estou a tentar defender o Prestiani nisso, estou a dizer que acho que mais uma vez é o Benfica a tomar más decisões nesse sentido, mas vamos ver. Tem vídeo essa semana então desse jogo, provavelmente, a não ser que seja o jogo mais aborrecido do mundo e não haja nada para falar. Tipo o Real Madrid dá 4-0, para mim não me interessa. Não há nada para falar se isso acontecer. Acho que isso não vai acontecer porque não é um Real Madrid dominante. Mas até uma próxima. Isto é o ROFC. Não se esqueçam de subscrever, deixar um gosto, pôr a notificação dos sininhos. E até uma próxima.